Queria agradecer a Iseli, queria agradecer o C2B, queria agradecer a Church Pass, né? Por quê? Porque privilégio está sempre associado à responsabilidade. Então, eu tenho um privilégio de estar aqui, mas também uma responsabilidade muito grande de compartilhar com vocês convicções de fé, mas também algumas experiências do dia a dia, da prática. Então, nós vamos falar um pouco de sucessão, vamos falar um pouco na linha da sucessão, de uma sucessão familiar e empresarial, negócios, e depois eu quero falar um pouquinho de legado. Você pode pegar esse QR Code, ao longo do nosso bate-papo, se você tiver algumas perguntas para fazer, você vai fazer através do QR Code, tá bom? Assim a gente vai ter um tempo no final. Eu quero dizer para vocês assim, né? Fiquem tranquilos. Vamos ter 30, 40 minutos de uma conversa e depois vamos ter um momento de interatividade. Você vai perguntar e, se eu não souber responder, vou perguntar para Deus ou pedir ajuda aos universitários. Tá bom? Gente, eu não sei quais são, né, as suas expectativas. Eu espero que você tenha expectativas nessa manhã. Eu tenho um objetivo. Eu tenho um grande objetivo, não sei se vou dar conta, mas eu tenho. O meu objetivo nessa manhã é que você seja inspirado, inspirada, que você seja encorajado, encorajada a fazer a escolha mais importante da sua vida. Depois nós vamos falar mais disso, mas a escolha mais importante da nossa vida. É esta resposta, esta pergunta, que nós vamos tentar ver, né, como a gente dá conta da vida, da complexidade da vida. Então, para falar um pouco, né, sobre sucessão, legado, eu coloquei aqui que nós vamos passar 3 pontos: processo, preparo e o que eu chamo de legitimidade ou propósito. E vamos tentar explicar isso. Mas antes eu acho importante te dar um contexto familiar, né? Eu sou Aguinaldo Cajaíba, casado com a Tatiana há 40 anos, fizemos 40 anos de casados em dezembro, 7 de dezembro, temos 2 filhos, o Bruno já casado, com 2 cachorras e a esposa, não casado com a cachorra, mas ele é casado com a Estela, tem 2 cachorras, eu brinco porque o Bruno, 2 cachorras, a Larissa, graças a Deus, 2 netos. Larissa mora em Atlanta, e nós vamos falar um pouco, né, da herança do Senhor, como ver assim para um pai, para um homem de negócios, como ver realmente, né, a melhor versão da Larissa, a melhor versão do Bruno, é muito melhor que a minha melhor versão. E é uma alegria para o pai falar assim: Bruno, cara, você está voando. E se eu falo que o Bruno está voando nos negócios, a Larissa é hipersônica. Ela é pastora de 1.500 adolescentes, numa igreja bem grande, numa das maiores igrejas dos Estados Unidos, né, North Point, e ela é pastora, mas é uma pastora também, tem uma visão muito boa, assim, de sustentabilidade, negócios, reino de Deus. Então, nós vamos falar de sucessão, nós vamos falar de legado, mas também tudo isso. Como é que isso impacta as nossas vidas? Como é que isso impacta os nossos negócios? Então, assim, eu tenho 66 anos, corpinho de 65, né? Dá um desconto aí, né? E a mente aí de uns 50 e poucos, um pouquinho menos. Então, assim, com 66 anos, eu pude fazer uma escolha em janeiro de 24, participar do conselho da empresa, sair da operação. A Engemet, que a Iseli citou, acho que dava para escrever um livro, sabe? O Sobrevivente Industrial Brasileiro. A Engemet fez 54 anos, dia 21 de janeiro. Não tenho toda a história, foi fundada por um alemão. Mas eu entrei na empresa como empregado em 83. Depois eu comprei a empresa e virei dono em 90. Então, um contexto familiar é importante, por quê? A minha infância, a minha juventude foi numa comunidade no Grande ABC, né? Eu venho lá do Jardim Campanário, Diadema,
E os meus pais, eles se separaram, eu tinha 12 anos, um alcoólatra violento, um homem muito violento. Então, eles se separaram, eu sou o mais velho de 5 irmãos, e aí, vamos engraxar sapato, vamos vender laranja, vamos fazer carreto, não tem mais hoje assim, sabe? O Uber hoje, né? Mas na minha época eu era o Uber. Pega o carrinho lá com a rolemã e leva as compras das feiras, e nas feiras mais bacanas, né? Então, assim, essa é uma história, quer dizer, para você entender um pouco de onde eu venho e aonde eu cheguei, aonde eu estou caminhando, né? Então, é isso. E daí eu queria falar um pouco, porque ao longo da nossa vida, em 83, eu entrei na Ingemet como empregado, e virei dono da Ingemet em 90, janeiro de 90, mas dono também de uma dívida de $1 milhão. Se você lembrar o plano Collor, né, chegou o real a valer mais que o dólar. Lembra? Pouquinho, né? Mas pouco tempo também. Mas valeu. Então, qual era o meu ativo? Qual era o meu patrimônio? Todo o meu patrimônio era um Corsel 2 e um apartamento do BNH. Vocês não sabem, depois procura no Google a sigla, porque os mais jovens, né? Eu tinha pago 2 anos do apartamento e ia pagar ainda mais 18. E o Corsel 2 era todo o nosso patrimônio. Mas eu tive uma oportunidade, fui para aquela empresa, e aí eu falei para o alemão, está fechado, me dá condições de te pagar. E nessa situação, pagamos o negócio com 2 anos, tem uma história longa, e viramos dono de um negócio, a Ingemet. A Ingemet tinha 8 funcionários, a Ingemet atuava num segmento para automobilístico. Hoje a Ingemet tem 300 funcionários, tem um faturamento de 150, 160 milhões, e é uma empresa que está em Mauá. Ainda somos uma empresa produtora de peças e autopeças para o setor automotivo. Mas, ao longo dessa história, em 90, né, eu já estava assim, casado, a Tatiana em 85, e já tinha feito a escolha que vale a pena na vida. A minha esposa, Tatiana, foi um instrumento de Deus para um dia, né, ela tinha terminado o relacionamento, eu também, e os dois mais ou menos parecidos, só que ela falava um negócio assim que eu não sabia. Ela falava assim, Aguinaldo, eu tenho paz. Eu dizia assim, você tem paz? Você é pobre que nem eu. Você tem uma família um pouquinho melhor que a minha, mas o seu pai também é alcoólatra. Você tem paz, Tatiana? Eu tenho paz. E eu fui tentar entender qual era a paz da Tatiana. E, ao longo do tempo, a gente foi se conhecendo, né, fomos, né, tendo assim, Tatiana, vamos tomar um chopinho? Não, Aguinaldo. A gente trabalhava até de sábado, só domingo que eu ficava ali, falava, Tatiana, eu vou te deixar ali, deixava ela, falava, você me pega às 8? Ela estava indo para uma igreja. Um dia, acabaram os meus argumentos, eu falei, tá bom, eu vou entrar e vou ver o que acontece lá, depois eu tenho um argumento para falar com ela. Eu entrei e também fiz uma escolha, a melhor escolha, a escolha mais importante da minha vida. Nos casamos, né, já estávamos casados em 90, e daí nós viramos dono de uma empresa de $1 milhão de dívida. Tem um verso na Bíblia, o Manual do Fabricante, né, o Manual do Fabricante. A Bíblia tem um verso que falou muito comigo, eu me inspirei muito numa pessoa. Olha o que leitura, um livro pode mudar a sua história, né? Um encorajamento, uma inspiração. Eu li a história de um homem chamado Stanley. Ele era um homem assim de plástico, né? Era um homem de plástico lá numa empresa de plástico nos Estados Unidos, e ele tinha uma história grande mesmo, né? Stanley Tan. Ele dizia assim, olha, Deus é dono do meu negócio. E lá na década, né, de 70, ele não só criou uma situação jurídica complexa nos Estados Unidos para Deus ser o dono do negócio dele. E eu me inspirei nisso, por quê? Porque ele dizia assim num verso, Deuteronômio 8:18, pois vou ler com mais calma, mas é assim, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá a capacidade de produzir riquezas. Naquele momento, eu confesso a vocês que o meu raciocínio era assim, então me dá a capacidade de produzir pelo menos $1 milhão, eu tenho que pagar o alemão. Depois eu fui entender um pouco mais ao longo da jornada, né?
de que, o que é quando a Engemet passou a ter um propósito. A nossa declaração de propósito na Engemet é uma empresa gerando e compartilhando riquezas. Essa é a nossa, porque também tem a ver com esse livro. Então, desse histórico familiar, né, vamos adiantando aqui agora, e nós vamos chegar num ponto assim. Eu sempre tratei algumas coisas com a família com muito cuidado, porque se meu pai fez a minha mãe muito infeliz e se separou, eu não tive a referência, eu queria, quando, né, estávamos mais já casados, com os filhos, tentando princípios, valores, explicar algumas coisas, né, que a gente estava usufruindo, mas porque também Deus estava deixando a gente administrar recursos e também administrar as coisas. Muito bem. Em 2011, quando eu falo de processo, quando eu falo de preparo, eu quero falar que o Bruno, meu filho, 39 anos, dia 4 de abril, ele entrou na empresa com 16 anos de idade, e eu me lembro muito claramente quando o nosso diretor industrial disse: é o filho do dono ou é o aprendiz? Eu disse: é o aprendiz. E aí o Bruno, né, deu conta lá das coisas, e o Bruno, ele começou a trabalhar com 16 anos. Em 2016, ele virou CFO. Em 2024, eu pude fazer uma ótima escolha, em janeiro de 2024, dizer assim, vou fazer outras coisas. E aí deixei a operação da empresa e o Bruno toca a empresa. Mas como foi essa questão da sucessão familiar? Dentro dos negócios, a filha não queria saber dos negócios, ela falou: pai, eu não quero saber de negócio. Então eu falei: tá bom, então você vai aprender um pouquinho e vai entender que tem patrimônio envolvido e você precisa ter consciência de ativos, de patrimônio, de herança, essas coisas. Então ela foi fazer, depois ela fez FAAP, moda, ou mexer com moda nos Estados Unidos, mas hoje ela é pastora em uma igreja lá. O Bruno, olha que privilégio, gente, olha que privilégio. Eu me lembro o dia em que nós fomos juntos, né, pagar a matrícula na ESPN, do Bruno. Eu falei assim para ele: Bruno, deixa eu te dizer um negócio, eu passei nessa faculdade, mas depois, a hora que eu sabia quanto ia pagar, não deu. Eu não fiz o curso naquele momento. Mais tarde eu fui para a FIA-USP, mais tarde eu fiz MBA, mas eu não consegui estudar na ESPM, porque eu não conseguia pagar a mensalidade. Então, hoje, outra coisa que vocês esqueceram, não tem mais. Vou fazer meu cheque aqui, Brunão, você vai estar entrando na ESPM. Ele entrou na ESPM, foi um ano. Em 2011, olha como é importante, né? Processo, metodologias, planejamento, tal, mas preparo. Ainda parte do nosso processo. Olha como iniciou o processo de sucessão com o Bruno. Em 2011, na mesma classe, um MBA com a Franklin Covey, fazendo liderança e negociação com o último módulo em Harvard. Quando nós estávamos em Harvard, eu falei: Bruno, compra um boné de Harvard, vou comprar o meu boné, vamos tirar uma foto do campanário para Harvard, para Boston. Gente, nós começamos a fazer um MBA juntos, e qual foi a nossa escolha de monografia? Sucessão. A nossa monografia foi sucessão. Deixa eu dar um parênteses aqui, para as pessoas que estão aqui. Imagina uma coisa, eu ficava assim, né, com o Bruno, eu não vou esquecer, Julio Icaro, um uruguaio, neurocientista, professor daquela aula magistral em Harvard. O cara está lá, estava presidente do McDonald's, presidente da linha férrea do México, uma pessoa lá com um professorzinho lá que tinha negociado o desarmamento russo e americano, né? Tinha umas pessoas assim, e esse professor em Harvard, ali a gente, né, grupo, ele disse assim: bom, pessoal, acho que não dá para falar com vocês de árvore, né? Hoje nem de floresta, tá? Mas ele falou assim: não dá para falar com vocês de árvore, então eu já sei, estamos fazendo aqui o MBA Harvard, então todo mundo aqui tem uma visão da floresta, ok? Ok, eu quero dizer para vocês que existe alguma coisa acima da floresta.
Aí todo mundo ficou meio assim, peraí, professor, de árvore e floresta a gente está meio acostumado. Tem alguma coisa acima da floresta? Eu quero dizer para vocês que respeito a sua fé, respeito a sua crença, né, respeito a sua religião, mas eu creio que esse céu que a gente vê tem um poder, o Espírito Santo de Deus pode capacitar a gente a fazer coisas extraordinárias. Numa aula de Harvard, eu dei um cutucão no Bruno e falei, cara, estamos no lugar certo, bom, claro, de conteúdo, disso e tal, mas olha a aula. E aí, então, nós tivemos uma jornada, né? Eu e o Bruno tivemos uma jornada dentro desse aspecto, e quando eu falo de processo, é claro que a monografia nos ajudou a ver, erramos feio, hein, nessa página, erramos feio nesse aqui, acertamos, hein, Brunão, ó, acertamos, aqui foi legal, vamos fazendo os ajustes do tempo, vamos fazendo os ajustes das ferramentas, e por aí vai. E daí nós, então, eu falei, puxa, isso é processo. Pegar ferramentas, metodologias, as melhores possíveis, consultores, tudo isso, ok. Dentro do preparo, achei que o Bruno tinha que dar mais um passo. E o Bruno, então, foi para o IESE, foi fazer um segundo MBA de negócios mais assim, né, importantes, na Espanha e depois também com um pedaço do curso na China. E o Bruno voltou, né, jovem ainda, mas ele voltou e falou assim, pai, eu vou abrir um negócio. Falei, é mesmo, Bruno? Sim. Ele abriu uma empresa de passear cachorro, tinha uns 2.000 cachorros passeando, vendeu para uma empresa gigante. Aí, num outro momento, ele falou assim, ó, eu estou vendo uma oportunidade, há uns 12 anos atrás, ele entrou numa empresa de inteligência artificial, e quem virou sócio? SoftBank. Então, assim, né, eu falei, Bruno não vai querer mais cuidar do patrimônio da família, né, está muito pequeno para o negócio dele, e nós estávamos precisando, mas aqui, quando eu falo de preparo, né, entregas, claro, tem que fazer entrega, tem que mostrar performance, tem que acontecer, porém, também tinha uma coisa que a gente tenha combinado assim, como é, Bruno, que você vai fazer as suas entregas, e você quer o seguinte, nós sentamos um dia, e eu falei, Bruno, eu sou o presidente da empresa, a minha caneta pode falar assim, né, ó, a partir de amanhã o Bruno é presidente da empresa. Só que isso entra aqui num momentinho de legitimidade, transição, isso não vai ser sustentável. Você tem que ganhar admiração, você tem que ganhar respeito, e você tem que ganhar, junto com as entregas, você tem que ganhar isso, a legitimidade com seus pares, a legitimidade com seus liderados, para que você possa liderar sabendo que está fazendo alguma coisa, não porque é filho do dono, mas porque você tem uma jornada na empresa e chegou o seu momento. E nesse momento, Bruno, eu creio, eu sei, eu tenho convicção, que se você partir para uma carreira solo, lá ele era só um investidor, eu acho que você vai ganhar mais do que a Engemet pode te oferecer. Mas eu entendo que nós fizemos uma coisa muito especial. Quando nós definimos o propósito da Engemet, gerar para compartilhar riquezas, nós dissemos o seguinte, preste atenção nisso que é importante. Eu e minha esposa dissemos assim, Tati, o casamento dos seus pais e dos meus pais não foram bons. Então nós queremos, primeira coisa, consagrar o nosso casamento a Deus. Vamos consagrar o nosso casamento a Deus. Chegaram os filhos, vamos consagrar nossa família a Deus. Porque nós tínhamos aprendido isso lá em 90, em outubro de 89, quando nós fechamos o negócio, nós aprendemos assim, ó, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele te dará a capacidade de produzir riquezas. Vamos produzir riquezas para Deus e para nós também? Ah, como o engraxate, né? Queria fazer outras coisas, como não sei o que e tal. Tá bom. E tem uma coisa que eu acho muito importante. Uma coisa é você dar a Deus alguma coisa. Deus, eu quero te dar isso, eu quero dar minha vida, eu quero te dar o meu carro, eu quero te dar a minha casa. Outra coisa é Deus receber. Porque Deus conhece a motivação do seu coração. Deus conhece qual é a relação que você está estabelecendo. De troca, de prosperidade,
Eu pedi a Deus prosperidade, mas de todo o coração eu pedi a Deus assim: Senhor, me dá capacidade de administrar aquilo que não me afasta do Senhor. Porque tem gente que pede uma casa na praia, mas depois a casa da praia vira um Deus. Aí não vem mais para a igreja, não vem mais para a comunhão, não vem mais para servir, ou até mais, eu prospero, eu ganho muito dinheiro, eu tenho aprendido a obedecer Deus em R$1 e em 1 milhão. Por quê? Porque Deus, eu tenho esse relacionamento né? Então, assim, legitimidade, nessa questão da legitimidade, tem uma coisa que ainda está em curso na Engemete. E nós vamos ter um videozinho, é bem curtinho, mas porque eu acho que o vídeo nos ajuda a perceber uma coisa relevante, muito relevante, na transição, na sucessão. Como é importante o processo, como é importante você ter preparo, porque às vezes pais, vamos dizer assim, ou pastores, ou líderes, na família, nos negócios, na comunidade, fazem uma transição atabalhoada. A pessoa não está preparada, e ela não deve ser, só por ser da família, ou por ser um amigo, ou por ser com o sobrenome, um sucessor. É melhor ter um sucessor que vai perpetuar o negócio. É melhor ter um sucessor, em todos os sentidos, na igreja, no trabalho, na família, que essas coisas vão ser cuidadas. E nem sempre as pessoas que a gente imagina, eu gostaria que a Larissa trabalhasse na Engemete. Ela disse: não, pai, eu não tenho nada com Engemete, eu vou ver moda, eu vou cantar. E aí ela foi para uma outra carreira. Vamos ver um videozinho? É bem rápido. Uma corridinha de passagem de bastão. Olha a passagem agora, gente. Obrigado. Tem um detalhe aqui para a gente perceber, que na vida, você tem que tomar cuidado na hora de... O detalhe, a importância dessa corrida, é claro que o Usain Bolt, né, deixou por último, né, ele tem uma pequena vantagem para, se o cara estiver na frente, ainda dá tempo de recuperar. Ok. Mas sabe qual é o ponto crítico de atenção na corrida de passagem de bastão? É largar o bastão. Porque se naqueles segundos, né, o cara que vai pegar, o outro segurar, perdeu a prova. Então, esse sincronismo é uma coisa extraordinária. E aí eu tive uma pessoa que me ensinou isso. Ele falou: Aguinaldo, que momento você vai soltar o bastão para o Bruno? E foram uma jornada de muitos anos. Processos, preparo, legitimidade. Mas até hoje, nós estamos numa transição do que mais importa. Porque quando eu consagrei a Engemete a Deus, o meu filho, com a maturidade dele, né, com a espiritualidade dele, ele disse: pai, Deus deu a visão para você. Eu preciso compreender qual é a minha visão, a minha missão dentro dessa transição. A gente brincou lá, né, longe de falar de Josué e Moisés, mas a gente brincou lá e falando assim: olha, está vendo, Bruno? Quando eu falo que ele que falou esse negócio da melhor versão, eu falei: está vendo? Isso é realmente uma coisa assim de muita alegria, porque teve um momento que ele falou: se eu for para o mercado, eu vou estar bem melhor. Eu falei: Bru, fica aqui, porque a gente tem uma coisa, a Engemete foi consagrada a Deus. Então, o cuidar das pessoas, o meu filho, a minha família, algumas pessoas que estão aqui, sabem, nós vivemos experiências que a ciência, a tecnologia, a medicina, Harvard, não explicam.
não explicam. Nós fizemos o melhor, eu costumo dizer assim, né? Como metalúrgico lá, assim, ó, Deus não faz peça. É gente capacitada, qualificada, né, treinada para fazer peças. Mas Deus faz umas coisas que a gente não sabe explicar. Por exemplo, teve um tempo de racionamento de energia. Nós ficamos fora. Eu não, você vai, por que era o CNPJ? Eu não sei. Nós ficamos fora. Quando eu falei de preparo e legitimidade na transição, 2 momentos do Bruno. 2. Março de 2019, eu estava nos Estados Unidos, março de 2019, a Ingemet na Via Anchieta, quilômetro 12, a nossa fábrica, uma fábrica de 14, quase 15 mil metros, ficou embaixo de 1,70 m de água. 1,70 m de água, não sobrou um computador, milhões de dólares, de euro em perdas de máquinas, e meu filho falou, eu falei, choveu muito, nós monitorávamos o rio de um lado, não foi daquele lado, foi do outro, teve gente que faleceu ali no trevo entre São Caetano, São Bernardo e São Paulo, terrível, terrível. Eu cheguei alguns dias depois, a Iseli estava lá, né? Só que estava na altura, né? Ficou um pouquinho mais alta, que um tempo a Flex Medical e Cury ficaram dentro da Ingemet. E daí, eu cheguei alguns dias depois, mas era muita lama, né? E eu olhei para aquilo e falei assim, com temor e tremor. A fala não era de uma, sabe? Eu falei, Deus, eu quero ver como você vai sair dessa. Eu falei, porque o que eu vi ali não era, sabe, a razão, a lógica, não era legal. Gente, vocês imaginem o seguinte, olha, as pessoas que trabalhavam traziam secador de cabelo das suas esposas ou delas mesmas. E nós montamos varais. Nós tivemos, se a Mercedes, nessa grande enchente, que era o nosso maior cliente, se a Mercedes não tivesse parado, nós teríamos quebrado. E explico. A linha parada de uma montadora é dólar por segundo. E nós somos, mas naquele momento, nós pararíamos a Fiat, pararíamos a Toyota e pararíamos a Mercedes. Os japoneses da Toyota entraram na empresa, né, de um jeito estranho lá e falaram assim, traz peça do Japão, esses caras não sobrevivem. Nós tínhamos peças com eles em 17 dias. Em 17 dias, nós estávamos abastecendo a Toyota. Em 17 dias, nós recebemos uma carta da Toyota do Japão, dizendo, nós nos surpreendemos com a reação da empresa. Então, eu vi assim, e uma das coisas que foi lindo, gente, lindo, o CEO de uma multinacional gigante, nós estávamos dentro de um condomínio, ele me chama quando eu voltei e falou assim, cara, quem é esse moleque? Eu falei, que moleque? Porque tinha bastante jovem. Ele falou, não, o Bruno, rapaz, ele veio de roupão, entrou no meio da lama e falou assim, ó, eu vi a frase dele. Pessoal, não sei se ele estava lá também. Ele falou assim, pessoal, é o seguinte, nós não perdemos o ativo de maior valor desse negócio. São vocês. Vamos para cima. Vamos resolver. Vocês sabem que nós temos que fazer a nossa parte, Deus fará a dele. E nós começamos a pendurar varal de microprocessadores, enfim, nós tínhamos uma restrição para não mais participar de projetos novos. Se você não participa de coisas novas, está morrendo, né? O que aconteceu? Março de 2020. O que teve em março de 2020, pessoal? Pandemia. Sabe o que aconteceu com a gente na pandemia? Na pandemia, nós fomos para uma fábrica nova, uma fábrica zero, uma fábrica com outro nível de tecnologia, porque quando todo mundo parou, quando todas as questões, né, de dificuldade, não dá, nós estávamos trabalhando na fábrica nova, porque a gente tinha que estar numa fábrica que parecia uma montanha. Eu falei, olha, a única coisa para ver prédio tem que ser assim, tem que ter rampa, sobe, aí a montanha faz a fábrica. E nós fizemos uma fábrica nova, e nós realmente, assim, o pessoal vinha, agora não só vai participar de projetos novos, mas vai participar também de coisas bem bacanas. Então, assim,
uma coisa extraordinária. Pode pôr o segundo, transição, o propósito. Por que eu estou querendo falar desse propósito? Quando eu falei desse bastão, né, de estar preparado, o Bruno assim, aí eu dizia para eles, Bruno, você sabe o que Deus já fez. Mas quando ele falou assim, né, aquele rapaz lá falou para mim assim, aquele menino, aquele moleque que entrou no meio da lama, Aguinaldo, a frase era dele, ele falou assim, essa é a hora que a gente separa os meninos dos homens. Porque ele ganhou o pessoal para vir, para fazer, para acontecer, e claro, eu sempre aprendi isso, né? Então, aonde eu não consigo chegar, onde eu não consigo ir, onde eu não consigo fazer, Deus faz pela gente, mas o que a gente pode fazer, temos que fazer. Então, assim, ainda está em curso com o Bruno, os nossos momentos de CEO e presidente do conselho, e pai e filho. E tivemos umas conversas bem legais assim, ó. Eu sabia que o Bruno gostava muito de boné, né? Quando a gente foi fazer a transição do bastão, eu sabia. Aí eu coloquei um boné assim e falei assim, ó, boné de filho, estava escrito filho, filho, filho. Eu queria muito que você estivesse aqui. Eu queria muito que você sentasse nessa cadeira. Eu queria muito, mas rapaz, peraí, eu troquei o boné, né? CEO. Mas você chega atrasado, você chega mais tarde, você não está focado. E a gente brincou desse negócio dos bonés, que ele lembra até hoje. E aí foi uma jornada. Mas a jornada da transição, de dizer assim, olha, Bruno, eu aprendi, Bruno, depois de um tempo de antes te lembrarás do Senhor teu Deus, Deuteronômio 8, 18, precisa ler o 17. Porque no 17 está escrito assim, ó, a hora que você estiver por cima da carne seca, que minha mãe era do Nordeste, a hora que você estiver bem, a hora que você estiver com, né, contando ativos, não sei o quê, lembra que isso não é da força do teu braço. Lembra que você teve um voto a Deus. Então, eu também tenho aprendido, e o Bruno aprendendo, que realmente o que importa é a gente fazer com que a Engemete cuide das pessoas, e que ela tenha aderência do que ela fala e pratica, mas que a gente possa prosperar para impactar o reino de Deus. Isso, para mim, é legado. Pode passar o último slide. Legado, gente. Eu sei que tem muita gente mais nova aqui, mas se preocupe com isso no futuro. Legado nada mais é do que isso. Como ou por que você e eu seremos lembrados? O cunhado mala? O crente que, né, falava meias verdades? Como ou por que vamos ser lembrados? Esse é o nosso legado. São importantes, muito importantes, necessárias providências, também na nossa questão familiar, né, na nossa questão de negócios, sim, jurídicos, legais, né, tomar cuidados. Poxa, com 50 anos de idade, eu tenho 66 agora, com 50 anos de idade eu fiz um testamento. Por quê? Porque eu, e minha filha, e meu filho, e minha esposa, queríamos conversar sobre isso. Ainda era uma coisa de desejos, ainda era uma coisa um pouco, né, empírica, mas a gente pensava nisso. Uma coisa foi importante. Pessoal, família, gente, nós vamos estabelecer limites do que nós precisamos. Por quê? Porque senão a gente acha que fica precisando sempre mais. Em janeiro, estou, né, indo e vindo, mas em janeiro agora, eu acordei numa madrugada com uma frase. Eu falei, não, será que eu li alguma coisa ontem? Será que eu assisti um filme que alguém falou? Falava assim, Aguinaldo, menos coisas, mais pessoas. Menos coisas, mais pessoas. E ficava a frase, falei, gente, caramba, o que é isso? Eu marquei aqui no meu, né, nota e fui dormir de novo. No outro dia, sentei com a minha esposa. Tati, a gente em 2024 veio aqui para Atibaia, estamos vendo pássaro, estou cozinhando, estou fazendo horta, não sei o quê, conselho de algumas empresas. Aí eu falei assim, menos coisas, né? Isso, que importante é isso. Menos coisas, mais pessoas, vai dar um bom legado. Então, claro que a gente precisa, sim, tomar cuidado. Eu convivi com pessoas que fiz uma pergunta assim para uma pessoa muito próspera. Mas o que você tem, o que você quer mais? Ele falou, eu quero ganhar mais dinheiro. E aí,
eu quero ganhar mais dinheiro. Mas depois, eu quero ganhar mais dinheiro. E eu falo assim, olha gente, se tudo que a gente tem é só dinheiro, a gente é pobre. É ou não é? Verdade. Porque sabe uma coisa que tenho aprendido também? Eu espero que a gente não caia nessas... Tem dois caminhos aqui que podem ser perigosos. Rastro de sangue, sucesso com rastro de sangue. Perdeu a família, perdeu o filho, perdeu o casamento, perdeu a fé. Sucesso com rastros de sangue. Enganou não sei quantos. Como nós temos visto questões tão complexas, não é verdade? Então, assim, mas tem um outro também que é muito triste. Sucesso de chegar no topo e não ter ninguém para celebrar com você. Não tem ninguém para celebrar com você. Do seu lado só cresce grama, não cresce árvore. Então, o que acontece? Esses dois extremos são perigosos, por isso eu estou aprendendo, ainda continuo aprendendo, a produzir riquezas para compartilhar. E claro que eu aprendi que ativos, né, que dinheiro, que recursos financeiros são riquezas. Mas olha, eu te falo uma coisa, tem uma paz que não dá para comprar na farmácia, com Rivotril, com outras coisas aí. Tem uma alegria que não dá para resolver só com uma dose de alguma coisa, seja uísque ou heroína ou cocaína. Não, é paz independente de circunstâncias e situações, diante de doença, diante de finanças, diante dessas questões. Então, isso é importante para a gente ver a jornada, né? O caminho da nossa jornada. Eu também digo que é o seguinte, olha, a prudência e a fé, a lógica e a fé, a razão e a fé, são duas asas do mesmo pássaro. Então é fé e prudência, é fé e razão, é fé e preparo. Por isso, quando a gente vem para um ambiente desse, num momento desse, falando assim, gente, isso aqui é excelência mesmo, excelências de pessoas, de preparo, quanto processo, e a gente fica muito feliz de poder fazer o seguinte, eu faço o meu melhor, não basta, não basta, Deus fez o melhor, e o que custa tudo, vale tudo, para Deus custou tudo, o Filho dele, vale tudo. Então, quando eu dou o meu melhor, eu também aprendi a dar o meu melhor para que outros deem o seu melhor. Por isso é bom falar assim de amigos, de pessoas, fala, me superou, melhor que eu. Por isso que a complementaridade, por isso que times, né, comitês, são valiosos, porque na divergência, convergência. Né? Opa, somos diferentes, eu brinco, Deus tem filho de todo jeito. Às vezes uns são estranhos para mim, mas às vezes o estranho sou eu. Mas Deus ama a todos os filhos do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Decisões familiares podem evitar muitas tristezas. Decisões familiares podem evitar muitos gastos. Quantas pessoas bem-sucedidas não tiveram saúde para gastar, para aproveitar, para viver? Quantas pessoas com saúde e dinheiro, mas não souberam, perdeu a família, perdeu isso, e quem que está cuidando do dinheiro? Os advogados, ficam com uma boa parte, nada contra advogados, é importante, mas se você resolve coisas em vida, é muito melhor. O meu pai, eu odiei o meu pai, odiei, depois, em Cristo, com a fé, eu aprendi que a gente troca ódio por perdão. O meu pai foi trabalhar na minha empresa, pedi emprego na Avenida Henry Ford, 932, na Moca. E nós tivemos um conceito, fiz o funeral do meu pai. Muitos tios, parentes que eu nunca vi, nunca sei, porque ele tinha constituído outra família. Isso aí é riqueza que não dá para quantificar, né, em dólar, euro, não. É uma riqueza assim, eu consertei questões familiares com meu pai.
Cada pessoa tem algo a fazer que revele Deus. Cada um de nós tem algo a fazer que revele Deus. Por isso a história do Sítio B é tão bacana. Você prosperar, você realizar sonhos, você ganhar dinheiro, para fazer o quê? Obedecer a Deus. Então eu também usufruo com a minha esposa de ir lá no Jean Georges, é 4 estrelas Michelin, lá em Nova York. Mas eu vou para a Coreia do Norte, Irã, Iraque, levando Bíblias no Irã. Você está vendo o momento do Irã. Eu entrei com 2 pessoas, cada um de nós com 80 Bíblias na língua farsi, no Irã. Sabe qual é o crime? Forca. Crime de forca na Constituição. Um guindaste enforca as pessoas com questões políticas e com questões de religião. Então eu servi por 10 anos na Portas Abertas, fazendo viagens, e abracei pessoas, assim, viúvas do Boko Haram. E eu aprendi uma coisa muito legal, gente. Eu conhecia a história da Damares. Eu sabia que ela tinha sido ao lado do marido dela. Quem você é? Perguntou, qual é a fé? O cara metralhou o marido dela. E eu sabia que o assassino era da vila dela, as histórias. E eu perguntei para ela assim, né? Olha os missionários despreparados, os brasileiros muitas vezes. Falei assim, Damares, me explica uma coisa. Como você perdoou o assassino do seu marido? Sabe o que ela fez? Ela olhou bem nos meus olhos, como eu estou te olhando, e falou assim, Aguinaldo, tinha outra opção? Ou eu perdoo, ou eu paro de pregar o Evangelho, porque o Evangelho é amor e perdão. É uma experiência transformadora, sabe? Da minha fé. Então, pessoas, né, no Quirguistão, um pastor disse assim, aqui, porque estava doente a Manzava, ele falou, aqui a gente ora. Um médico ganha $10 por mês, Quirguistão, um paizinho pequeno, uma montanha, perto da China e tal. E ele diz assim, Aguinaldo, aqui ou Deus cura ou Deus leva. Antibiótico é só em contrabando da Rússia para elite. Eu falei, Jesus. Estamos falando de sucessão, legado, prosperidade, né? Mas cada pessoa tem algo a fazer que Deus revela. E olha que presente. Quando fazemos o que Deus nos dá para fazer, estamos investindo no futuro. Vamos entregar para o Senhor. Prosperidade com propósito, vida com significado, carreira com significado, com propósito, não é verdade? Isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Feitos extraordinários através daquilo que Deus nos deu e que tem dado para que a gente possa investir e impactar e participar do reino de Deus. Extraordinário. Ou seja, um momento, resgate de uma família na Coreia do Norte que está fugindo, vão ser mortos, e vem uma mensagem no interno lá, quanto custa para tirar a família da Coreia do Norte? Uma família, quanto vale? Um casal com 2 filhos. A pedida lá era $100 mil. E eu conversei com a minha esposa, e olha, eu falo para vocês, como Deus é maravilhoso. Sabe por quê? Imagina se eu falo para a minha esposa, olha, Tatiana, nós vamos fazer isso. Ela fala, não estou de acordo, eu acho que isso. E claro que a gente teve alguns momentos, mas nós aprendemos a orar, consultar Deus, e às vezes eu falo uma coisa, até no valor ela chega a dizer, até no valor. Quer dizer, é o mimo de Deus, é uma bondade de Deus, falar assim, ó, vocês estão em harmonia, uma só carne, até na generosidade, na oferta. É verdade. Nós podemos fazer esse investimento, nós podemos fazer outras coisas. Um barco clínica no Amazonas, escola de alfabetização de adultos. Estamos envolvidos com bastante agências missionárias, com missionários. E isso é o quê? Investir no reino. Mas, coisa fresquinha, né? Nós estávamos falando de gratidão na comunidade, gratidão. O pastor terminou e falou, olha, você não quer procurar alguém
Alguém, uma professora da escola, um coleguinha do colégio, ainda mais para a gente com 60. Procure alguém nessa semana e diga para ele: olha, eu sou agradecido pela sua vida, eu sou agradecido pelo momento. Gratidão. A Ingemet estava fazendo 54 anos, 21 de março. Festa, não sei o que e tal. Eu vendo tudo lá. Falei: caramba, será que o Plínio está vivo? Ele deve ter quase 90 anos. Mas eu vou procurar. Fui procurar, e no lugar que eu fui procurar, a pessoa me atendeu, falou: quem é? Eu falei: Aguinaldo. O Plínio, olha, o Plínio não está. Eu não queria, né? Está vivo, não está vivo, não sei. Eu falei: eu queria falar com o Marcos, é o filho. Aí, ô Marcos, tudo bem? Seu pai está bem? Tá, seu Aguinaldo, ele está nas fazendas ainda, e aí ele não vem mais aqui, tal, não sei o que lá. Posso dar um recado para ele, para você? Ele me ligar? Tá bom. Plínio me ligou. 8 de abril, eu voltei, no Brooklyn, numa casa, na mesa, que há 37 anos atrás nós assinamos o contrato de venda da Ingemet de $1 milhão. Eu estendi a mão, uma foto memorável, estendi a mão para ele, eu pude dizer assim: Plínio, o irmão que está ali, né? Eu falei assim: ó, Plínio, eu já falei para mais de 20 mil pessoas, de empregado a dono, em muitos estados do Brasil. Mas, Plínio, lá na Henry Ford, 932, onde você abriu a empresa em 72, eu deixei uma empresa, eu doei uma empresa para 2 pessoas, e hoje, o filho da pessoa que eu doei está tocando o negócio. Plínio, lá na Ingemet de hoje, lá na Mauá, tem 2 caras que estão voando lá, que são diretores com o Bruno, e eles ganharam um pedaço de participação da empresa pelo desempenho deles. Estamos reconhecendo aquilo lá. Plínio, a minha esposa fez isso. Plínio, eu me envolvi com missões e não sei o quê. Fui falando algumas coisas para ele. Falei da Flex Curize. Falei coisa assim, gente, me permita. Sabe, encontra um japonês lá num lugar e ele fala assim: Deus mandou dar a empresa para você. Assim, e quanto custa? Né? Às vezes tem um pouco de homem de negócio, né? Aquele tempo é o tempo que encerra, é isso? Ou já, desculpa. É? Tá bom. Aí eu falei assim: ó, Kikawa, dá a empresa para mim, quanto custa? Ele falou: não, você não está entendendo. Deus mandou dar. Eu falei: tá bom, Tati. Aconteceu isso, uma empresa que nós vamos... mas olha, então vamos fazer um voto a Deus? Nós não vamos colocar 1 centavo, não vamos tirar 1 centavo. E caminhamos junto. E hoje, a Flex Curi, a Iseli, que está ali, ó, eu falei para o Kikawa, um gênio, assassinado no Ipiranga, um médico, saiu no Fantástico. Poxa, eu vou visitar a Iseli há dias atrás, falar da Páscoa. Um faturamento extraordinário, pessoas, gente, o C2B ajudando. Gente, eu não coloquei 1 centavo, eu não tirei 1 centavo. O meu contador disse assim: senhor Aguinaldo, tem tanto de dinheiro no caixa, precisa tirar esse dinheiro. Eu falei: não, tudo que tem no caixa, tudo que é ativo, tudo que a empresa tem, é da empresa, é legado espiritual. Gente, nós falamos de Iá. Não esqueça isso, Colossenses capítulo 1, verso 9. Dana Zohar, põe Dana Zohar no seu radar, professora do MIT, professora de Oxford, professora de Harvard, há muitos anos atrás, veio aqui num congresso de recursos humanos, lá em Porto Alegre, dizer assim: IA, tem IE, inteligência espiritual, o Espírito Santo de Deus, dando sabedoria e conhecimento de Deus. Porque nós estamos vivendo um tempo onde uma coisa é comum, seja ramo, seja intelectualidade e tal, a imprevisibilidade do dia, da semana, do mês é enorme. E a gente precisa discernir os tempos. E para discernir os tempos, você precisa sim de intelectualidade, capacidade, experiência, intuição, boas leituras, bons mestres. Não é suficiente, não é. Vai chegar as encruzilhadas, vai chegar os nós, vão chegar as dificuldades, aonde você precisa consultar o mestre dos mestres, o mentor dos mentores. E aí é a escolha, aqui é a escolha. Eu quero dizer para vocês, terminando,
eu sei aonde está a minha fonte. Eu sei a fonte que eu tenho. E essa fonte tem nome, Jesus de Nazaré. Eu quero, como os mais jovens, né, talvez, eu quero, a frase é do John Maxwell, mas eu quero como ele, vamos participar do jogo infinito, o jogo que não acaba, porque para nós não acaba, o jogo infinito, eu vou estar lá, porque um dia o meu legado será esse, o meu legado, não é os ativos, não são os patrimônios, sabe, eu aprendi isso e muito mesmo, não são as coisas que eu estou deixando no testamento e na herança para o Bruno e para a Larissa e para outras, não, é o que ficou dentro deles, esse é o maior legado, é o que eu consegui por dentro deles, são os valores dos meus filhos, os princípios dos meus filhos, aquilo que a gente conseguiu passar para as pessoas, este é o meu legado, e o meu legado, eu vou ouvir assim, olha, entra, Aguinaldo, no gozo do teu Senhor, entra, Aguinaldo, esperamos por esse dia, onde eu ouvirei do meu Senhor, entra, Aguinaldo. Olha o Salmo 139, 16. Do Deus onisciente e onipotente, verso 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. As realizações da Larissa dentro da comunidade dela, irmãos, é muito, mudando e transformando a vida de milhares de adolescentes. O que o Bruno tem feito na Engemet, com as questões de performance e tudo mais, mas ele sabe a responsabilidade que temos de cuidar das pessoas, de ganhar dinheiro e de fazer com o dinheiro coisas que impactam o reino de Deus. Então a escolha que mais importa é a escolha de você pensar assim, talvez todos, quase todos, se eu tenho um negócio, se eu tenho um empreendimento, se eu tenho uma vida, talvez você possa dizer assim, olha, eu quero entregar a minha vida, o meu negócio, a minha família, as minhas questões, para Deus. E para fazer isso, é uma oração. Eu quero que você feche os seus olhos, curva a sua fronte, nós vamos ter um momento de interação, mas eu quero dizer assim, fique realmente assim, numa situação de tranquilidade, de paz, de alegria, mas assim, de você falar assim, olha, é você e Deus. E eu não sei que Deus você conhece, que Deus você confia, que Deus você tem, mas eu sei de uma coisa, a escolha que mais importa, não é o sucesso, não é tudo o que você vai conquistar e você vai, mas não é, a escolha que mais importa na nossa vida, é escolher Jesus Cristo como Senhor e Salvador, único e suficiente, poder contar com Ele, com os recursos infinitos, com a sabedoria infinita, com um amor infinito. Pai, eu oro agora em nome de Jesus, pedindo, Deus, que para além de todo o conteúdo, de todo o testemunho, de toda a conversa, aquilo que mais importa, só o Senhor pode fazer, porque é o teu Espírito, convencendo gente, para ser gente, como gente deve ser. Que o teu Espírito, Senhor, fale aos nossos corações, e que possamos com humildade e grandeza, entregar a nossa vida, o que somos e o que temos, o que seremos e o que teremos, nas tuas mãos. Eu oro assim, pedindo a tua bênção, sobre cada pessoa que está aqui, e a bênção maior, é do Senhor se tornar, Abba Pai, papaizinho, podemos te chamar de Pai, e como filhos ser cuidados pelo Senhor. Eu oro assim em nome de Jesus.
Amém. Obrigado, queridos. A gente ainda vai ter um tempo aí. Bom, você certamente foi poderosamente abençoado. Às vezes a gente, no nosso contexto de igreja local e de ministérios, né, Aguinaldo? Às vezes a gente não percebe o presente que Deus está nos dando ao trazer algumas pessoas para compartilhar suas experiências conosco. Enquanto lá no contexto do mundo, eu já quero começar aqui, do lado de fora, em outros eventos, né, talvez você fosse pagar milhares de reais para ouvir uma história, para ouvir algumas dicas, para ouvir um framework sobre como fazer o seu negócio dar certo. Nessa manhã a gente foi presenteado pela graça de Deus. Aguinaldo, muito obrigado. Eu quero aqui, em nome de todos nós aqui que recebemos de você, né, tantas... Privilégio, prazer mesmo. Nós estamos aqui. Tanta coisa boa, né? Privilégio beber dessa fonte. E eu quero começar esse tempo aqui que nós temos para fazer algumas perguntas, pedindo para você, usando o framework, o mesmo, né? Porque método ganha jogo, usando esse mesmo framework, para as pessoas que vão assistir também, porque a gente vai ser visto por milhares de pessoas depois, né? Durante os dias e anos que o vídeo vai estar disponível. Como é que eu poderia olhar para isso que você contou aqui, a partir do momento em que eu estou, e às vezes eu estou naquela empresa que sou eu sozinho, às vezes eu estou lá naquela cozinha preparando um brigadeiro para vender, talvez eu esteja fazendo um cabelo, uma unha, né? E como 80% ou mais dos empreendedores no Brasil são microempreendedores, eu queria que você fizesse usando o mesmo framework. Como que alguém que está começando poderia olhar para hoje, olhar para daqui a 20, 30 anos e falar, eu posso chegar lá? Acho que eu usaria uma frase da Dona Delma. Dona Delma é minha mãe, que faleceu com 53 anos, muito sofrimento, muitas questões, mas ela tinha uma frase assim: filho, eu sonhava bastante, sabe? Eu sonhava, inclusive, em ganhar na loteria para sair lá do campanário. Mas ela fala assim: filho, sonhe, trabalhe pelos seus sonhos e seja honesto. Eu creio que tudo que a gente pode, né, a carreira, tudo que você puder sonhar, tal, mas assim, ó, os princípios e valores vão ser imutáveis. E aí a motivação do coração. A minha motivação era prosperar, era ganhar. Então, por isso, quando tive aquela oportunidade, mas também eu sempre lembrei disso, porque alguém quer acumular. Eu queria repartir. E eu aprendi a repartir coisas pequenas, meu, sabe? Quando lá na feira, ele falou: o que sobrar aqui você leva embora. Eu levava embora para a nossa casa, mas também tinha alguns vizinhos. Então eu lembro de coisas assim. A motivação do teu coração, trabalho duro, preparo, método, mas a bênção de Deus é igual a sucesso. Muito bom. Eu estava ali ouvindo você falando e lembrando de algumas cenas que estão escritas na Bíblia, né? E eu lembro lá da oferta da viúva, a ideia do transbordar, né? Jesus estava dando uma aula para os seus discípulos e ele chama ali naquele canto, talvez naquela igreja, né? Daquele momento, naquela sinagoga. E aí vem aquela dúvida, né? Quem deu a maior oferta? Aquele que foi lá e trocou a sua oferta por um monte de moedinha, porque naquela época o gasofilácio era uma caixa, o pessoal ia lá e colocava, e talvez aquele mais exibido, né? Despejando as suas moedas, né? Fazendo aquele barulho e tal. E aí Jesus vira para os discípulos e daqui a pouco escuta aquele som, plim, plim, né? E Jesus fala: quem deu a maior oferta? Porque o coração estava transbordando, né? E olhando para esse cenário da história de como eu construo algo que, independente se ele é pequeno ou se ele é muito grande,
eu posso transbordar. Que conselho você daria para que nós que estamos aqui, desde já, porque muita gente pensa assim, um dia, quando eu for grande, aí eu serei mais generoso, aí eu vou transbordar. Que conselho você poderia compartilhar com a gente sobre isso, né? É de agora até... Acho muito legal, porque assim, né? Tem outro ensinamento bíblico, né? Se no pouco você não lida bem, não vai lidar bem com muito. Então, assim, né? Aprender no pouco, no bastante... Lembra quando eu falei das questões assim, com 50 anos? Eu disse assim, gente, a gente está ganhando um pouco mais, a gente está podendo fazer mais, a gente está viajando um monte. Qual é o nosso limite? No pouco ou no muito? E eu gosto de usar as experiências porque elas são ação. Olha uma coisa, tinha um terreno na Avenida Sapopemba. Um terreno lá, bom, um alqueire, 24 mil metros, e esse terreno deu 1 milhão de problemas, tá? 1 milhão. Eu ia perder, ia não sei o quê, eu queria doar, eu queria vender por qualquer preço, e foi indo. Até um dia que o rodoanel ia passar dentro do terreno. Mas eu e Tatiana, tínhamos falado assim, se a gente vender esse terreno por aquele valor, era irrisório. Se a gente vender esse terreno, Tatiana, nós vamos pegar esse dinheiro e nós vamos ter um objetivo, tá? O que nós vamos fazer? Investir esse dinheiro no reino. Ok. Passou o rodoanel, o governo normalmente paga com precatórios, vocês conhecem a história. Eu fui chamado, né, para negociar com uma pessoa lá da desapropriação. Aí ele chegou para mim e falou assim, rapaz, olha, se nós damos precatório por não sei quantos anos, olha, nós avaliamos o seu terreno por tanto, e eu quero saber se você aceita, se você não aceita, vai receber precatório. Eu falei, poxa, mas está muito subavaliado, né? Não poderia fazer uma oferta um pouco melhor? Se eu fizer uma oferta melhor aqui, nesse ponto, você aceita? Eu falei, aceito. Eu recebi aquele dinheiro. Era um montão de dinheiro. 24 mil metros na Avenida Sapopemba. E o bacana aqui, né? Olha como é importante multidão de conselheiros, voto com Deus, né? Senhor, se você me abençoar, eu vou valer, mas depois, cuidado com a sua oração. 2 pontos. Deus pode responder. E se ele responder, o que você vai fazer? Aí, Tati, gente, com humildade, mas com muita alegria, nós tínhamos que colocar lá, vamos comprar 5 casas, compramos casa para uma pessoa, casa para a segunda, casa para a terceira, casa para a quarta, casa para a quinta, fizemos algumas coisas, comprei uma casa para uma pessoa que, sabe o que ele fazia? Viajava 10, 15 quilômetros, levando Bíblias na Colômbia, fugindo das Farc, o pastor José, quanto custou a casa do pastor José? É $5 mil, nossa, compramos umas casas, só que depois que a gente fez aqueles planos e tudo, eu falei assim, Tati, ainda sobrou um bom dinheiro, poxa, a gente podia nada, a gente não pode usar 1 centavo desse dinheiro, mas Tati, fizemos tanta, você fez um voto, é mesmo, né? Vamos procurar mais alguma coisa para fazer. Então, minha experiência é assim, né? A moeda da viúva é a obediência do seu coração. Pode dar tudo, e o tudo que você tem, mas não faça alguma coisa que você diga assim, eu vou fazer uma oferta de sacrifício, eu vou não sei o quê. Gente, eu falo para vocês no temor de Deus. Eu fui para uma conferência missionária, e eu falei assim, vou na conferência missionária, com o pessoal, eu vou colocar um dinheiro aqui para dar oferta para um missionário. E tinha um dinheiro no outro bolso. Acabou a conferência e tal, eu falei assim, agora cadê o missionário? Fui lá procurar o missionário, e aí eu não sei. Algumas pessoas já me perguntaram assim, mas Aguinaldo, você ouve a voz de Deus? Eu ouço. Eu ouço. Às vezes é para puxar a orelha, às vezes é para dar no fígado, mas às vezes filho, é o outro bolso. Eu falei, Senhor, tem uma oferta generosa nesse bolso. Sabe o que Deus faz para a gente crescer, para a gente aprender? Eu falo isso para vocês no temor. Quando eu dei obediência, assim, fechado, a pessoa que estava recebendo falou, Aguinaldo, para você saber que Deus é Deus, obrigado por tanto. Ele falou quanto eu estava dando para ele, pai. Então a gente aprende assim, fala assim, não, eu vou obedecer mais, né? Eu vou obedecer mais, porque se acontecem coisas assim, então é isso, né? Essa autenticidade, essa coisa assim do coração. Cuidado com as suas motivações. Cuidado. Muito bom. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que fé é um músculo.
Fé é como um músculo. Se você não exercita, você não tem extensão muscular. E o que acontece com quem tenta correr sem preparo muscular é que ele faz uma lesão. E quando a gente exercita esse músculo, a gente vai ganhando experiências para alcançar desafios maiores. E muitas vezes a gente quer dar um salto muito grande. E o Senhor, Ele está falando, olha, eu vou cuidar dos seus músculos, para que você se prepare e ali na frente você consiga dar saltos maiores. E depois eu ouvi uma outra expressão, numa campanha uma vez, dizendo o seguinte: não a mesma oferta, mas o mesmo sacrifício. O que isso quer dizer? É que talvez o músculo de alguém tenha a capacidade de dar uma oferta de milhões, enquanto o músculo de alguém vai dar uma oferta de 2 moedas. Se a oferta de milhões não é o mesmo sacrifício da oferta de 2 moedas, Deus não está interessado nas casas decimais, que Ele está muito mais interessado no quanto aquilo representa do seu compromisso com Ele. Então, não a mesma oferta, mas o mesmo sacrifício. E o músculo da generosidade é desenvolvido à medida que a gente oferta mais, à medida que a gente vai aprendendo com isso. Bem bacana isso, porque todo mundo sabe, né? Músculo, mas treinar dói. Disciplina, né? Para conseguir. E essa disciplina, esse treino, essas coisas, eu acho assim, criar amizade com Deus. Criar uma amizade com Deus, sabe? Porque Deus não dá, olha, por mais que a gente seja, né, hipócrita, não dá para chegar diante de Deus e dar uma de mané, né? Dar uma de esperto, não dá. Vai ser um lugar que você não vai se dar bem. Muito bom, a gente está chegando ao final, Aguinaldo. Eu vou te fazer aqui uma pergunta, vou juntar 2 perguntas aqui. Como é que então você poderia nos ajudar pensando então, você falou bastante aqui da jornada, do processo da sucessão, de caminhar junto, de ter preparo, de ter legado, né? De ter processo. Como que você então ajudaria ou aconselharia a um empresário pequeno ou médio identificar, seja na família, porque nem todo processo de sucessão é familiar, né? Às vezes acontece da gente não ter alguém na família com aquelas skills, com aquela característica e que esteja habilitado ou que quer se habilitar a ser o sucessor. Como que eu poderia então identificar isso no meu negócio ou fora do meu negócio? E é possível fazer isso com alguém que não seja da família? Sim, eu acho que é o último aqui. É sim possível fazer alguma coisa que não seja da família, porque nem sempre a gente tem uma família estruturada. Muitas vezes, dentro da própria família, a gente tem dificuldades, né? E capacidade e habilidades dentro disso. Um ponto que eu creio que seria assim, bacana, né, para a gente pensar é assim, ó, aonde nós estamos agora? Você considera esse momento uma oportunidade que Deus está te dando através de pessoas e processos e preparos que foram feitos no C2B? Ou seja, é algo, pessoal, quando foi falado, HSM, management, é verdade. Eu brinco assim, ó, os maus se ajudam. Crime organizado, não sei do que, se ajuda. Por que a gente tem alguma dificuldade de se ajudar? De abrir o coração? Claro, não estou dizendo para você, mas eu estou dizendo o seguinte, olha, na multidão de conselhos, a sabedoria. Talvez na sua comunidade, talvez nos seus líderes, sabe? Quem você está liderando, quem que está te liderando, essas coisas da gente procurar. Gente, um livro mudou a minha história, um livro. Então, assim, autodidata, vai ler, vai procurar oportunidades, né, de se aperfeiçoar, de se aprimorar. Quantos aconselhamentos, café, a teologia do café, a gente brinca, na padaria lá, e eu aconselhando gente, e os caras falam, Aguinaldo, poxa, eu nunca tinha visto isso, olha, um material que estava farto, disponível, quer dizer, olha o que nós temos fazendo, será que o C2B não pode te dar algumas dicas a mais? E não é uma propaganda isso aqui é fato, nós estamos compartilhando coisas de irmãos,
Porque se você crescer, se você prosperar, e com essa motivação, o reino vai ganhar. Deus vai se alegrar. E eu acho que eu quero alegrar Deus. Por quê? Porque Ele é o meu Deus, né? Então, eu acho que esse ponto, ó, ninguém é pobre, é intelectualmente pobre. Vai lá, vai buscar, vai procurar. Deus vai abrir caminhos. Ele abre portas que ninguém pode fechar. E também fecha portas que ninguém pode abrir. Né? Amém. Muito bom, né? Você foi abençoado? Obrigado. Vamos nos colocar de pé.